Bem-vindos ao canal, meu nome é Luísio e hoje vou apresentar para vocês aqui algumas dicas de livros para entender esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia, para ajudar a entender, tá? Caso vocês tenham oportunidade de adquirir essas obras e, enfim, de ler. Um deles é esse aqui, The Harvest of Sorrow, que seria mais ou menos a colheita da tristeza. Ele trata da coletivização soviética que aconteceu no final da década de 20 e início da década de 30. Esse livro era muito fácil de achar alguns anos atrás, é um livro da década de 80, e era muito fácil de achar, era muito barato, inclusive na época eu optei por comprar com a sobrecapa, ficava um pouquinho só, crescia alguma coisa só essa sobrecapa, e eu fui fazer um trabalho, coloquei por baixo o livro e passei um estilete sem querer, eu cortei de um lado até o outro, né? Mas enfim, aqui trata de uma situação que matou milhões de pessoas, tá? Ela castigou os soviéticos em geral, mas os ucranianos foram mais castigados por essa coletivização dos anos 30. Havia na resistência dos ucranianos à coletivização por parte da União Soviética algumas cores nacionais, tintas nacionais nessa resistência. Então, a maneira que se encontrou para quebrar essa resistência dos ucranianos foi submetendo eles à fome. Pela fome se matou em torno de 5 milhões de pessoas, tá? Então, assim, isso explica um pouco da animosidade que existe entre russos e ucranianos. Esse aqui se chama A Fome Vermelha, trata do mesmo assunto, mas é um livro novo, isso aqui foi lançado em 2019 aqui no Brasil, é um livro fácil de adquirir, é um livro barato, tá? Relativamente barato, né? No Brasil não se pode dizer que nada é barato, mas ele é relativamente barato e fácil de adquirir, comparado ao outro que eu apresentei para vocês. Então esse é um livro bem fácil de se encontrar, e caso vocês tenham aí, sei lá, em torno de, acredito que seja de uns R$50 que está sendo vendido esse livro. Muito bom mesmo, esse é muito bom. Esse aqui é um livro novo, acho que foi lançado ano passado. Essa editora ela tem algumas obras assim complicadas, que eu não gosto muito. Mas eu já falei isso para vocês em outro vídeo, que eu não tenho preconceito de livros nem de leitura. E essa obra também trata dessa coletivização, e ela nomeia o que hoje é chamado de Holodomor, tá? Que foi o assassinato de milhões de ucranianos pelo regime comunista soviético. Através dessa coletivização que eu falei para vocês, as pessoas foram literalmente deixadas à morte na Ucrânia, e o mundo, por uma série de explicações, fechou os olhos para isso na época, tá? Um massacre horroroso. Tem outra aqui para vocês que se chama Terras de Sangue, tá? Ela trata da Bielorrússia e da Ucrânia, da expansão comunista nessa área, quanto se matou com essa expansão, e depois com a expansão do regime de Hitler, do nazismo, que também deixou milhões de mortos nessa região. Então, assim, ela mostra esse avanço como uma maré extremamente destrutiva, mortífera, tá? Que ceifou a vida de muitas pessoas, não só de ucranianos, mas aqui também aborda um aspecto desse massacre dos ucranianos, tá? Uma obra que eu recomendo muito para vocês, e que eu acredito também não seja difícil de encontrar, não. Ela está ainda, não está esgotada, tá? Esse outro aqui chama-se Cortina de Ferro. Ele não trata da Ucrânia, mas ele trata da expansão soviética para o leste europeu. Leste para nós, no caso, né? Como que se dá essa expansão, como que eles destruíram democracias no pós-guerra, controlando a polícia, controlando o Ministério do Interior. Aqui isso tudo é detalhado, forjando acusações contra lideranças políticas. Gradativamente eles vão destruindo a democracia a partir da existência de um regime democrático fragilizado no pós-guerra, e o quanto o Ocidente também
fechou os olhos para isso. Tá? Então, assim, são obras que ajudam a entender o que está acontecendo. Não é a explicação dessa guerra, até porque essa guerra nem estava acontecendo ainda, mas são obras que ajudam a gente a entender o que está se passando lá na Ucrânia e na guerra contra os russos. Tá? Eu já falei isso para vocês aqui, e eu acredito que existem vários motivos, existe um contexto, existem explicações, tá? Existem muitas coisas para se entender a respeito do que está acontecendo lá. Mas o que a gente tem, de fato, é um agressor invadindo um outro país. É uma ditadura com certas nuances, é verdade. Não uma ditadura completa ainda, mas uma ditadura invadindo uma democracia. E isso para mim é errado, isso para mim não tem meio termo, isso é um erro. Isso é uma violência, isso é uma agressão brutal, isso é uma agressão sanguinária. E o que eu vejo é que os sanguinários, os violentos, os facínoras, os bárbaros, eles se valem da mansidão dos pacíficos, das regras dos corretos, para impor a sua vontade. E isso tanto vale na questão pessoal quanto na questão internacional. E toda vez que isso acontecer, eu vou dizer que isso é errado. Eu entendo que isso seja errado. Tá? Então, assim, mesmo que uma pessoa tenha cometido uma falha, tenha tido um erro, isso não dá um direito a um vizinho, ao par, ao companheiro ou à companheira de usar da brutalidade, da agressão para submeter essa pessoa indo a, sei lá, as raias do assassinato, né? Isso para mim é inadmissível. E no caso aqui, no caso, né, a Rússia tenha demandas, existem órgãos, existem instâncias, existem maneiras de se discutir essa questão. E o que eu tenho visto, e me surpreendeu, porque eu perdi um tempo esses dias para assistir vídeos e entrar em sites do que seria a extrema-direita e a extrema-esquerda aqui no Brasil. Nós temos isso aqui, infelizmente, extrema-esquerda e extrema-direita. E já se diz há muito tempo que os extremos se tocam, e o que eu pude observar é que a extrema-direita e a extrema-esquerda aqui no Brasil, elas estão irmanadas no apoio ao Putin, no apoio à invasão, à agressão da Rússia. Uma diferença que eu percebi é que na extrema-direita a gente tem, me parece, um pouco mais de interesse do que uma convicção genuína. Não todos, né? Em algumas vozes da extrema-direita, me parece que estão mais contaminadas pelo interesse monetário. Me parece isso fica um pouco claro para mim. Já na extrema-esquerda, não. É uma prisão ideológica, uma jaula mental que está na primeira metade do século XIX. São clichês, argumentos e palavras de ordem que evocam grupelhos, não proletariado exatamente, mas grupelhos da primeira metade do século XIX. Eu fico impressionado, porque é um repertório que eu até já convivi com ele, mas que eu vejo senhores de cabelos grisalhos se utilizando desse repertório de uma forma assim, lamentável, tá? Evocando esse repertório para justificar, endossar as mentiras do agressor, do sanguinário. E o que eu vejo na história, e o que eu tenho visto na vida, é que o agressor, o sanguinário, o violento, ele se vale bastante da covardia, do interesse, da bajulação, da cegueira intelectual. Isso tudo é um campo fértil para que o violento, o facínora, possa semear sua semente, vamos dizer assim. Tá? Bem, antes de finalizar, eu quero dizer para vocês que tem 2 filmes na Netflix. Um chama-se A Sombra de Stalin. Ele trata dessa coletivização e do massacre dos ucranianos. Inclusive, ele vai apresentar ali um jornalista
e 2 jornalistas que realmente existiram, tá? Vocês vejam lá. Alguns foram premiados, um foi premiado, extremamente premiado, pela adesão ao regime soviético e por falar o que o mundo queria ouvir, e outro foi praticamente esquecido por fazer uma denúncia do que estava acontecendo na União Soviética, e especificamente estava acontecendo na Ucrânia nesse período. Tá? Chama-se A Sombra de Stalin. Não é grande diversão, não, mas é um filme instrutivo. O outro é Munique, No Limite da Guerra, que aí não trata da Ucrânia, nem trata da União Soviética necessariamente, mas ele me parece, assim, um retrato do que está acontecendo agora, da covardia, da tentativa de apaziguar uma fera que ela só conhece a voz, ela só se corrige pela violência. Tá? Então, eu vejo, né, a história se repetindo, com alguns aspectos da história se repetindo, porque na década de 30, um outro tirano, claro que não é a mesma coisa que esse de agora, mas ele reivindicava territórios de povos que falavam a língua dele, do país dele. Ele alegava que esses povos eram uma etnia que falava alemão, né? Ele alegava que essas pessoas estavam sendo exterminadas pelo país, a antiga Tchecoslováquia, né? Ele alegava que essa etnia estava sendo exterminada, e ele exigia esse território em nome dessa injustiça que estaria acontecendo. E ele falava em paz, ele dizia que não estava fazendo a guerra, tá? E as democracias ocidentais vergonhosamente tentaram apaziguar esse tirano e cederam a ele até não poder mais. Tá? E agora não é a mesma coisa, esse tirano de agora não é o mesmo tirano, não estou dizendo que ele seja igual, mas ele tem uma fala parecida. Ele exige um território, que existe uma etnia do mesmo país dele, ele alega que essa etnia está sendo assassinada, e ele invade e quer tomar muito além daquilo que ele propôs. E o Ocidente assiste meio sem saber o que fazer. Né? Infelizmente, essa que é a verdade. E aí, o Facínora, ele diz, olha, pode ser pior se vocês não cederem para mim. Então, não enfrentam o Facínora e se submetem à vergonha, ao vexame, à covardia. É isso que eu tenho visto, né? É isso que eu tenho visto, e não sei se um Facínora tem limites. Não estou defendendo a guerra contra ele, mas é o que eu estou vendo acontecer. E para mim ele está errado. Ele está errado como agressor. Tá? Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.